Sergipe é o estado com a maior média de assassinatos no Brasil. Registra um número de mortes 6 vezes maior do que a taxa aceitável pelas Nações Unidas. A capital, Aracaju, está na lista das 50 cidades mais violentas do mundo. O aumento da violência coincide com uma grave crise financeira do estado, que perdeu 10% do PIB nos últimos 2 anos. Nós vamos discutir esses e outros temas com o senador Antônio Carlos Valadares, porque o desenvolvimento de Sergipe é assunto de Estado. Eu sou Ronaldo Martins, tenho a companhia do jornalista Silvio Guedes aqui no programa Assunto de Estado. Senador Valadares, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Minha saudação a você, Ronaldo e a Silvio. Estou à disposição. Para falar de Sergipe hoje, né? Para falar do meu estado. Senador, nós começamos tocando no tema da segurança. Eu gostaria de apresentar alguns dados para o senhor aqui, porque Sergipe é um estado que tem tido um crescimento muito grande da violência. E se nós formos ver os dados de 2017, né, que comparam todos os estados brasileiros, nós temos que o número de mortes violentas em Sergipe, veja só, o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança, o senhor pode acompanhar ali, cresceu 4%. Sergipe hoje tem 64 assassinatos por grupo de 100 mil habitantes. Outros estados do Nordeste que também estão em situação crítica, como Rio Grande do Norte, Alagoas, têm menos mortes do que Sergipe. Para nós mostrarmos para o nosso telespectador o que isso significa, a Organização das Nações Unidas diz que o número aceitável é 10 mortes. Ou seja, Sergipe está 6 vezes mais. A que o senhor atribui esse crescimento da violência no estado de Sergipe? Olha, o estado de Sergipe, eu falo assim, fazendo uma introdução, sempre foi considerado, no Nordeste do nosso país, uma ilha de prosperidade e paz. Detinha, há 5 anos atrás, os melhores indicadores em segurança pública, em educação, em qualidade de vida, inclusive a nossa capital, Aracaju, era tida pela ONU como a cidade de qualidade de vida, a nossa capital. Hoje ela está mergulhada nesse sistema de violência que se disseminou em todo o Brasil, com preponderância no menor estado da federação, no estado de Sergipe. Isso se deve a vários fatores. Eu posso considerar que a criminalidade não é uma coisa típica apenas do estado de Sergipe. É também uma coisa que se acentuou muito no Nordeste do Brasil. Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Bahia. São os estados mais violentos do Nordeste. Isso quer dizer que a segurança pública tem que ter um tratamento especial. Investir na inteligência, na tecnologia, armar os policiais com armamentos da mesma natureza, ou até superiores aos que os bandidos usam, e descobrir, através desse processo de pesquisa de inteligência, com dados trocados com outros estados da federação, com informações sobre criminosos, para coibir a criminalidade e, inclusive, prevenir a incidência do crime. Porque é antes prevenir do que remediar. Então, depois que se pratica o crime, já se perdeu uma vida, já se castigou uma família, já se desmoralizou um estado, uma população. Então, o melhor é prevenir, que tenhamos não só o policiamento ostensivo nas ruas, nas cidades e também no campo, como na Polícia Civil e na Polícia Militar nós tenhamos em cada um desses núcleos um centro de inteligência comandando as ações. De outro lado, os estados, e notadamente o estado de Sergipe, tem um sistema prisional altamente deficitário. Lá nós temos uma superlotação incrível, para 2.700 vagas
nas prisões, nós temos uma superlotação de quase 6 mil prisioneiros, ou seja, 6 mil pessoas ali aprisionadas, algumas das quais, se eu não me engano, entre 40% e 60% ainda não tem a sua culpabilidade devidamente comprovada pela justiça. Cerca de 60%, exatamente. Não foram ainda condenados. Não foram ainda condenados, eles estão ainda respondendo o processo. Então, quando alguém entra numa prisão dessas, uma prisão onde há um alto quilate de bandidagem, a pessoa que não cometeu o crime vai passar a ser assediada, não só para as drogas, como também para o cometimento de crimes quando sair dali. É uma escola do crime. É uma escola do crime, a faculdade do crime é a prisão. Nessas condições em que as prisões se apresentam, sem dúvida alguma que elas contribuem para o aumento da criminalidade. De outro modo, há uma, vamos dizer assim, multiplicação de prisões. Por quê? Porque na questão, por exemplo, do uso de drogas, a justiça nem a polícia fazem uma distinção pormenorizada entre quem é traficante e quem não é, quem é apenas consumidor da droga. Em alguns países, como nos Estados Unidos e no Uruguai, essa situação está sendo atenuada. Mas aqui, por exemplo, no Brasil, não há essa atenuação. Pelo contrário, há uma cultura de aprisionamento. E com isso, o encarceramento está contribuindo para essa multiplicidade de pessoas encarceradas, mais de 600 mil pessoas no Brasil. E 1/3 delas parece que é ligadas realmente à questão do tráfico de drogas. São 28%. Quer dizer, e se você multiplicar por 3 vezes 6, são 180 mil pessoas que estão presas, acusadas de tráfico. E uma grande parte não é traficante. Agora, a violência no estado de Sergipe, ela é mais associada, na sua visão, ao crime organizado ou realmente aquele chamado crime de oportunidade, que é uma coisa que você trabalharia mais a comunidade, a educação da comunidade? Bom, eu acho que os dois se interpenetram, né? O crime organizado cresceu muito, principalmente depois que, por exemplo, no estado de São Paulo, que se reduziu a violência, e também no Rio de Janeiro, alguns desses bandidos procuram migrar para os estados, principalmente do Nordeste e do Brasil. Agora, senador, por exemplo, o assalto a bancos, isso aumentou muito no interior no interior e tal. Explosão de caixas. Banco do Brasil, explosão de caixas. Agora, senador, há uma relação também entre a violência e a questão social, porque, veja bem, nós estamos falando que Sergipe vive uma crise financeira, com certeza há menos recursos para investir, e alguns indicadores sociais têm piorado. A educação, por exemplo. Por exemplo, vamos aos dados de educação para o senhor comentar. No IDEB, que é o exame, né, que vê a qualidade da educação, Sergipe, ela não alcançou a meta, nem no primeiro ciclo ali, 4ª série e 5º ano, veja só, a meta era 4,3, atingiu 4,6, atingiu 4,3, 8ª série, 9º ano, não atingiu também, e o ensino médio está muito longe. É um dos estados do Nordeste que tem tido a pior avaliação. O que o senhor vê isso aí números? É um fator preponderante para o aumento da violência, o incremento da violência no nosso estado, sem dúvida alguma, porque quem frequenta uma escola está recebendo ali não só o ensinamento, mas também com a sua frequência diária, está aprendendo com os professores e tendo uma vamos dizer assim, uma convivência ambiente, né? ali positiva com seus colegas, né? E quando ele sai da escola, aquele aluno, ele vai para casa e só pensa em estudar, em praticar o seu dever de casa, etc. Mas quando ele não vai para a escola, a situação é completamente diferente. Ele se associa, querendo ou não, a um ambiente de criminalidade, o uso da droga, por exemplo, do álcool em excesso. Mas o senhor acha que os números, quando são ruins como esses, eles têm relação com a falta de investimento ou com o erro de estratégia ou com a falta de priorização da educação? Isso
está também diretamente relacionado com a qualidade do ensino. Porque se o ensino não é de boa qualidade, acontece a evasão escolar. Exatamente. E a evasão escolar é prejuízo para o Estado, para o município. Então, nós temos que ter qualificação acentuada dos professores, que vai redundar na melhoria da qualidade do ensino, investir na qualificação, oferecendo cursos de aperfeiçoamento. Eu fui governador do Estado, também fui secretário da Educação. E, frequentemente, eu estava oferecendo aos professores uma forma, um novo modelo de educação para que eles aprimorassem o seu conhecimento e transmitissem esse novo conhecimento para os alunos. Quer dizer, tem que ser permanente a qualificação e não de vez em quando, porque o professor ele não tem realmente condições de, por si próprio, financiar esse aprimoramento, ou seja, essa atualização, comprando livros, fazendo cursos. Quem tem que fazer isso é o Estado. Lamentavelmente, o Estado se exime dessa obrigação em muitas oportunidades. E a gente sabe que, pela Constituição brasileira, a principal responsabilidade do ensino fundamental é dos municípios. Eu disse se omite, né? Não se exime. O Estado se omite dessa obrigação, sim. No caso específico de Sergipe, o senhor considera que os municípios têm condições financeiras de prover essa educação de qualidade que seria necessária? Olha, eu acho que tem. O Estado de Sergipe gasta muito com cargo em comissão. Poderia diminuir isso? Se diminuísse também o número de secretarias. Sergipe tem 25 ou 27 secretarias. Você acha que quantas seriam necessárias? Não deveríamos passar de 15 secretarias. E fazer economia de tudo, de passagem aérea, de uso de telefone celular, de combustível. O combustível tem que ser colocado nos carros da segurança pública. Ou então nos carros daqueles profissionais da educação que vão percorrer os municípios para qualificar o professor, para melhorar a vida do estudante, para deixá-lo dentro da sala de aula. É uma questão de gestão, então? É questão de gestão. E outra coisa, sobre a educação, nós nos esquecemos de comentar. A merenda escolar é fundamental para aprender o aluno na escola, em vez de ficar na cadeia. Não é? É um atrativo para que o aluno, principalmente da periferia, aquele mais pobre, tenha uma alimentação adequada na escola, a fim de que ele estude, também pratique esporte e tenha a sua alimentação. Agora, senador, na área social, nós falamos da educação, tem também a questão da saúde, né? Recentemente, houve a notícia lá em Sergipe, na inauguração de um centro de nefrologia que nem tinha equipamento, né? É uma unidade de saúde para atendimento a doentes crônicos de rins. Mas aí, como é que foi essa história? Então, aí colocaram fizeram uma inauguração fajuta, dissimularam e fizeram uma verdadeira pataquada. Colocaram os aparelhos, e apareceram lá funcionários, de repente, e fizeram a inauguração altamente divulgada, né, nos meios de comunicação de Sergipe. Parecia que aquele ali era um sonho que estava sendo construído em favor dos doentes crônicos de rins. Mas aquele centro de nefrologia, infelizmente, no dia seguinte foi totalmente desmontado, todos os aparelhos desapareceram e nenhum funcionário estava presente, inclusive o presidente da associação que cuida desse assunto, esteve lá e encontrou o centro de nefrologia totalmente vazio. E continua assim? Sem nenhuma serventia. Bom, eu soube que já estão querendo transformar o centro de nefrologia numa realidade. O que não aconteceu, isso redundou num prejuízo para a imagem do Estado de Sergipe incomensurável, porque saiu Noticiário nacional, internacional e também nas redes sociais, que você sabe que papocam a notícia a todos os rincões do Brasil e do mundo inteiro. Lamentável que isso tenha acontecido na despedida daquele que estava saindo do governo para se candidatar ao Senado da República. Imagine.
Senador, realmente uma notícia dessa é ruim para o Estado, que já enfrenta uma situação econômica difícil. A gente viu o ranking da isso aumenta o descrédito da classe política. Sem dúvida. Nós estamos vivenciando um momento afasta os investimentos, crucial da vida nacional, onde os políticos têm pouca confiança da população. E com um fato como este, sem dúvida que o povo passa a confiar menos nos gestores do nosso país. Você ia falar do ranking? Eu ia falar do ranking da competitividade nos estados, que Sergipe também, como no caso da educação, encontra uma situação bastante difícil, né? O ranking da competitividade de 2017, o índice de Sergipe foi de 27 pontos, a 27ª posição, a última posição entre as unidades da federação no país, né? E a média nacional de 47, portanto, está muito abaixo, né? Sergipe tem caído de 35 em 2015, 28 em 2016, Isso é dado 27, do ano passado, né? Dado do ano passado. E é interessante, porque esse ranking, ele avalia indicadores como a qualidade da saúde, a qualidade da educação, a qualidade da mão de obra, equilíbrio fiscal, capital humano, o endividamento. Ou seja, isso demonstra que a situação do Estado de Sergipe é ruim, né? É muito difícil encontrar uma equação para resolver o equilíbrio fiscal do Estado de Sergipe. Recentemente, o Estado tentou obter um empréstimo do valor de 560 milhões junto à Caixa Econômica Federal, é o FISA. E esse financiamento não saiu. E eu tenho certeza que uma das razões é a falta de capacidade de pagamento do Estado. Para que serviria esse dinheiro? Para fazer obras de recuperação das estradas no estado de Sergipe. As estradas estão totalmente esburacadas, causando acidentes e prejuízos muito grandes ao transporte da nossa produção. Sergipe sempre teve boas estradas, é um estado pequeno. Você sai de Aracaju e vai para a fronteira em 2 horas, lá em Canidé de São Francisco. Quer dizer, poucos estados têm essa condição de ter boas estradas. Lamentavelmente, Sergipe tem péssimas estradas hoje, por falta de investimento com recursos próprios do governo do Estado. Lá hoje, a Petrobras está em fase de desinvestimento, inclusive com o fechamento já marcado para outubro, que é o congelamento da fábrica da Fafem. Produção de fertilizantes nitrogenados. Veja, o Brasil na contramão da história. Enquanto os Estados Unidos estão agora recuperando as fábricas que estavam fechadas e abrindo novas para a produção de fertilizantes, querendo os Estados Unidos se tornarem o maior produtor de alimentos do mundo, competindo com a Rússia e também com a China, o Brasil, que tem as commodities, a produção, não é? No campo, hoje, quase 30% do nosso PIB vem de quê? Da agricultura. Então, se você aumenta o preço dos fertilizantes que nós teremos que importar, nós estamos prejudicando um dos setores mais responsáveis pela queda do índice de inflação e pela geração de empregos, que é a nossa agricultura. E que justificativa a Petrobras dá para essa decisão de fechar essa fábrica de fertilizantes? Está lá desde a década de 80, né, senador? Na verdade, essas fábricas, a Petrobras deveria ter investido na sua modernização, na inovação. E, lamentavelmente, durante todo esse tempo só ficou produzindo, sem uma preocupação que eu considero importante, que é de acompanhamento da fábrica com o que acontece no mundo, não é? Nós temos produção de gás aqui em profusão. Ainda vem também o gás da Bolívia, né? Mas, lamentavelmente, o que a Petrobras alega é que as fábricas de Sergipe e da Bahia, que estão sendo fechadas, perderam competitividade. Olha, na medida em que você anuncia que as fábricas não têm competitividade e que podem ser fechadas, quem vai comprar? Ninguém vai querer comprar. Então, no mercado nacional e no mercado internacional, essas fábricas que poderiam valer alguma coisa, já não valem quase mais nada. Eu acho que foi uma estratégia suicida do governo federal, do presidente Temer, permitir
o fechamento eu considero um crime contra a economia regional. Essa situação econômica toda, senador, tem atacado diretamente o caixa do Estado. Parece que os servidores em Sergipe não têm recebido em dia. Como é que é essa situação fiscal hoje do governo? Olha, mas retroagindo ainda a questão da Fafem, são mais de 700 empregados. Fora a questão do emprego, né? Mais de 700 empregados de forma direta. E a cadeia produtiva que vive ali em torno da produção da Fafem, o transporte da ureia, da amônia, etc., dos produtos que saem dali daquelas fábricas. Tudo isso significa desemprego, desaquecimento da economia e prejuízo para o Brasil. Sim, mas falando sobre os servidores... A situação fiscal do governo, o impacto na vida dos servidores e tudo mais. A situação fiscal do Estado de Sergipe é altamente preocupante, porque nunca, em tempo algum, eu fui governador lá pelos idos de 1991. Foi quando eu saí do governo, de 87 a 91. De lá para cá, nenhum governador atrasou salário dos servidores. Nenhum governo chegou a uma situação dessa onde não só os servidores ativos, como também os pensionistas e os aposentados passaram a receber salário com atraso, a sua remuneração com atraso. Isso é uma decepção muito grande para aqueles que trabalham, têm compromissos com o pagamento de suas dívidas e também na manutenção de sua família, os aposentados para a compra de remédio, etc. É um verdadeiro caos que se instalou no estado de Sergipe. Mas eu sou um homem otimista. Eu acho que um novo governo que tem o compromisso em fazer economia, em investir em obras estruturantes, como, por exemplo, o Estado deveria se preocupar, mas abandonou a construção do Canal de Xingó, que seria uma salvação para o sertanejo. O Canal de Xingó é um canal de mais de 200 quilômetros de extensão, que começa na Bahia e termina em Sergipe, que vai dar a condição do sertanejo não passar mais sede. Porque nós tivemos recentemente 6 anos de uma seca clamorosa, onde o gado morreu e as pessoas quase que morrendo de sede. O carro-pipa sendo instalado em diversos municípios e muita gente saiu de lá de Sergipe para morar em outros estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, etc. E o Canal de Xingó vai beneficiar 300 mil pessoas? Xingó, né? beneficiaria mais de 100 mil pessoas no estado de Sergipe. E na Bahia, 200 mil pessoas seriam beneficiadas. 300 no total. 300 mil. O senhor fala do canal, e eu aproveito para perguntar sobre a situação do Rio São Francisco ali em Sergipe, porque o São Francisco nós tivemos uma seca muito grande, fala-se muito da necessidade de revitalização, sobretudo depois da transposição. Como é que está essa situação dos recursos hídricos ali em Sergipe? Mas em relação ao canal, nós conseguimos, na Comissão de Integração, através de Valadares Filho, que foi o presidente na Câmara Federal desta Comissão de Integração, 300 milhões. O governo reduziu para 100 milhões para esse canal. Recurso federal. E agora retirou 30 milhões. Quer dizer, o canal deixou de ser prioridade para o governo federal e o governo do estado também não toca mais nesse assunto. Lamentável. Isso seria a salvação do sertanejo. Mas, voltando ao São Francisco, a revitalização, eu acho que seria a obra fundamental. Porque agora nós estamos num período em que os açudes e os reservatórios estão enchendo, com 30%, 40% de sua capacidade instalada, do seu volume útil. Mas há momentos em que o Rio São Francisco praticamente deixa de fornecer água às adutoras, etc. Então, para isso, precisávamos não só revitalizar o rio em toda a sua extensão, como também nas suas margens, replantio, não é? O replantio, incentivar o replantio. E isso, infelizmente, não aconteceu. Apesar de que nós apresentamos, desde 2003, veja quantos anos, uma PEC
foi apresentado em 2002, digo melhor, 2003 o Senado aprovou. 2001, né? 2001, senador. Foi em 2001, a PEC da revitalização. Foi aqui recebeu qual é o número? Lá na Câmara 524. Aqui foi 27. Aqui, a PEC número 27, 2001. Foi aprovado por unanimidade em 2003, né? Isso. Foi para a Câmara, até hoje está lá. Hoje e amanhã está na mesa para ser aprovado o Fundo de Revitalização, por 20 anos, que obrigaria ao governo federal a colocar como prioridade a recuperação total do nosso rio da Unidade Nacional, o Velho Chico. Então, o Velho Chico está gritando a toda hora, a todo instante. Eu acho que é hora de não deixarmos de o Velho Chico morrer. O projeto da revitalização, com a criação desse fundo, ia, sem dúvida alguma, servir de base para a manutenção deste rio como instrumento de desenvolvimento nacional. Senhor, veja, no começo da década passada, o senhor já tinha essa preocupação com a revitalização do rio. Em 2001, o senhor apresentou essa PEC. E durante esse período que essa PEC esteve parada, o governo federal implementou uma obra no rio, que foi a transposição das águas. O senhor acha que deveria ter sido primeiro feita a revitalização e depois a transposição? Eu acho que o governo, diante da premência, né, da região norte, no leste também, e da necessidade de água, acelerou o processo, quer dizer, colocou o carro diante dos bois. As duas coisas poderiam concomitantemente, né? Tanto a revitalização como a transposição. Lamentavelmente, a transposição foi considerada prioritária pelo governo federal, enquanto a revitalização ficou no segundo plano. Mas agora, não é? Eu acredito que com o novo governo haverá um processo mais acelerado de revitalização do Velho Chico. Eu tenho essa esperança, com um governo eleito pelo povo. Senador, muito obrigado pela presença aqui, essa conversa boa sobre Sergipe. É pena que o tempo foi curto. Porque a conversa nós temos boa, muito mais coisa para dizer, inclusive sobre por exemplo, o Baixo São Francisco, que é uma região muito pobre do estado de Sergipe, que eu, como coordenador, quando nós conseguimos 100 milhões de reais para a recuperação total dos perímetros irrigados, que há 40 anos estavam abandonados. Obra que está sendo já tocada no nosso estado, uma obra de infraestrutura. Um outro programa para falar disso. Muito obrigado. Nós agradecemos também a você que acompanhou esse nosso programa. Essa entrevista já está disponível lá no nosso site, viu? senado.leg.br/TV. Você pode entrar lá, fazer o download, assistir novamente, enviar para um amigo. E sempre pode mandar suas sugestões e críticas para a TV Senado, ligando de graça para o 0800 61 22 11. Obrigado pela companhia, até a próxima.